Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste não, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aleluia. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Senhor. Amém. Amém? Muitos motivos para agradecer hoje, né? Que nós possamos ser gratos a Deus pela bondade dEle e ser gratos a Deus pelas crianças da nossa comunidade. Crianças de 3 a 11 anos podem vir à frente, os facilitadores, as facilitadoras também, podem vir aqui. Podem vir essas crianças abençoadas. Agora elas vão ser ministradas na linguagem delas, na altura delas. Deus possa abençoar, viu, gente? Vão na paz, que possam ter um cultinho infantil agora maravilhoso. Enquanto as crianças vão indo para as salinhas, quero convidar o Ministério de Intercessão que vem à frente. E você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, você pode vir à frente agora para orar. Nós vamos estar orando com você. Segunda, terceira e quarta semana de campanha. Se você for ficar no seu lugar, continue adorando a Deus com mais essa canção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não correrei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está.
Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia, sabendo que estás aqui, e eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Senhor, nós nos apegamos a essa verdade de que o Senhor está conosco em qualquer ocasião, em qualquer circunstância. O Senhor está presente. Quaisquer dos momentos que possamos passar, Tu podes mostrar a Tua mão poderosa e não nos deixe, seja no vale escuro ou na montanha alta. Ali está o Senhor, o Deus de perto, o Deus que nos acompanha e o Deus que conhece o nosso coração. Obrigado, Pai, por o Senhor nunca nos deixar e manifestar sempre a Tua fidelidade a nós. Embora sejamos infiéis, embora retribuamos ao Senhor da maneira indevida, ainda assim o seu coração permanece fiel, leal ao Filho e à Filha do Senhor. Por isso nós te agradecemos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, equipe de louvor, por esse momento. Nós estamos aí já quase encerrando o nosso ano, não é verdade? E vamos encerrar também a nossa série de mensagens daqui 2 terças-feiras. E lembrando você que nós teremos aí a terça-feira que antecede o Natal, é véspera de Natal, dia 24 de dezembro, e depois teremos a outra terça-feira, que é no dia 31 de janeiro. Nessas 2 terças-feiras nós não teremos celebração aqui, por isso nós nem começaremos novas campanhas, tá bom? As campanhas e os propósitos de oração e os pactos de oração aqui na nossa comunidade, agora nas terças-feiras, porque nós vamos parar no dia 24 de dezembro e no dia 31 de janeiro. Então, a véspera de Natal e véspera de Ano Novo, passe com a sua família, aproveite esse tempo para poder também buscar a Deus em sua casa, e que você tenha aí um próspero Ano Novo, um Feliz Natal, e deixe para o ano que vem a gente se reunir novamente ali na primeira semana de janeiro, tá bom? Estaremos juntos aqui no dia 7 de janeiro, é a nossa primeira terça-feira, depois que pararmos o Natal e Ano Novo.
Quero continuar esse tema então com vocês, Vida Mais, e queria falar com vocês hoje sobre essa palavrinha que faz parte do nosso coração e da nossa vida, o tema chamado insatisfação, que nada mais é do que uma resposta negativa àquilo que possuímos e que temos. A Vanessa e eu temos uma amiga em comum, que nós acompanhamos há muito tempo, desde o começo do seu casamento. E uma das marcas dessa jovem sempre foi a insatisfação. Então, logo no começo do seu casamento, ela já estava insatisfeita com a sua casa e pediu uma grande reforma na casa dela. E convenceu o marido de que isso era necessário. Resultado, grande reforma feita, dívida contraída, paga a dívida, ela então agora está insatisfeita com o espaço de lazer. Não tem lazer o suficiente para os cachorros, para os filhos, para os amigos, então convence o marido agora e praticamente manipula para isso, para que compre-se uma chácara, para que aos finais de semana a família possa curtir. Então o marido, convencido pela esposa de que agora é necessário comprar uma chácara, acabam por curtir algum tempo e ela depois, percebendo que o custo é grande, porque existem duas alegrias com chácaras, dizem para a gente, que uma é quando compra, outra é quando vende, ela se colocou à posição de venda. Convenceu o marido que a chácara era muita despesa, nada melhor do que vender a chácara agora. Então, a chácara é colocada à venda e o carro fica desconfortável. O carro já não era moderno o suficiente. Então, ela pede ao marido que o carro seja trocado. E lá está o marido agora se preparando para trocar o veículo. Uma vez trocado o veículo, ela agora está insatisfeita com o seu corpo. Afinal de contas, depois de alguns filhos, sobra um pouquinho aqui, sobra um pouquinho ali, um pouquinho daqui cai. Então, uma cirurgia plástica pode ser muito boa para trazer satisfação e realização. Então, o marido, convencido de que isso é importante, ela acaba fazendo a cirurgia plástica. Depois de um tempo de cirurgia plástica, com autoestima elevada, ela percebe que não dá mais para ficar pedindo dinheiro para o marido. Afinal de contas, é um negócio muito desgastante. Troca de carro você, me dá um dinheiro para comprar uma coisa nova, eu quero fazer luzes, quero fazer escova. Então, ela convence o marido que é a hora dela trabalhar, depois de tantos anos como dona de casa e a sua apoiadora no lar. Então, o marido, convencido de que é o momento, ela passa a trabalhar. Então, depois de um tempo, ela fica insatisfeita. Esses dias, minha esposa chegou e me falou, sabe a fulana? Eu falei, o que tem ela? Então, ela está insatisfeita com o casamento. Eu falei, e o que aconteceu? Ela trocou de marido. Eu falei, meu Deus, quantos anos juntos, quantas solicitações, pedidos, manipulações, desejos, e essa sensação de que o coração é um buraco sem fundo, a alma é um poço de desejos que não podem ser satisfeitos. É uma doença autoimune a insatisfação. A doença autoimune ela é caracterizada que ela é produzida pelo próprio organismo, e é verdade, não são as circunstâncias que nos produzem insatisfação, somos nós mesmos. Essa mulher tinha tudo para ser feliz, tudo para ter paz, tudo para ser próspera, mas decidiu ir para o caminho da doença autoimune, chamada insatisfação, ao ponto de que tudo perde o colorido, tudo perde o brilho, tudo perde a alegria, tudo perde o contentamento, não há prazer. E eu pergunto essa noite, será que alguns de nós aqui também não estamos desenvolvendo em nosso coração e na nossa alma essa doença autoimune chamada insatisfação? Será que também não estamos adquirindo esse sofrimento? Porque o corpo, por mais bonito que seja, ainda não é o suficiente estar nesse padrão. O carro, por mais moderno que seja, ainda não está no padrão que você gostaria. A casa, por mais confortável que seja, ainda não está do jeito que você gostaria. A família, por mais unida que seja, ainda não é a família perfeita que você gostaria. O casamento, por mais sustentável que seja e leal que seja, ainda não traz tanta euforia e vibração como você gostaria. Eu quero te dizer uma coisa essa noite. A insatisfação é um estômago vazio. Onde ela cai, ela absorve. E ela simplesmente não desfruta, ela não digere, ela simplesmente absorve para gerar novamente a fome insaciável logo em seguida. Porque sempre vai ter um corpo mais bonito que o seu. Sempre haverá uma casa mais confortável que a sua. Sempre haverá um carro mais moderno que o seu. Sempre haverá uma família mais bonita que a sua e mais feliz que a sua, aparentemente. Sempre haverá uma esposa mais sensual que a sua e um marido mais arrumadinho que o seu. Sempre haverá, sempre haverá. E o problema da insatisfação é que nós absorvemos isso. Uma pesquisa saiu e disse que os segundos casamentos, foram entrevistados homens e mulheres que se divorciaram do primeiro casamento, cerca de 70 pessoas que estavam no segundo ou terceiro casamento,
nessa entrevista, confidenciaram de que elas eram mais felizes no primeiro casamento. A insatisfação conjugal, a insatisfação familiar, a insatisfação financeira só traz para nós mais dores, mais sofrimentos, mais angústias, e vai dilacerando a nossa alma, ao ponto de a gente não ter paz, não ter alegria, não ter conforto, tudo parece que não tem satisfação nem realização. E tudo o que eu percebo é que essa dor só nos causa sofrimento, dor e sofrimento, dor e sofrimento. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra, porque a gente vai ter que decidir essa noite. Se nós temos mais vida, nós teremos menos insatisfação. Se nós temos mais insatisfação, nós teremos menos vida. É só olhar para o cartão de crédito estourado, o limite de banco utilizado, olhar para a família em frangalhos, relacionamentos substituídos um atrás do outro, é só olhar para a vida familiar destroçada, é só olhar para a busca incansável pelo bem-estar físico e a busca incansável pela posição social, e você vai perceber que você parou de viver. Parou de viver, porque a sua vida se resume em ter, sua vida resume-se em possuir. E quanto mais você tem, mais você deseja, porque é um estômago insaciável, por isso que se chama insatisfação. Eu não sou uma pessoa muito consumista, tanto é que a Black Friday não me pega, queridos. Esse negócio de Black Friday não me pega, porque um mês antes os preços lá em cima, em outubro, em novembro eles começam a cair para chegar com 30% na cara do consumidor e fazendo a manipulação de massa para que a gente passe o nosso cartão e compre alguma coisa lá. Não me pega. Mas uma vez eu olhei um celular do amigo meu e falei, eu preciso ter um celular igual esse. Quando ele mostrou a câmera, eu falei, rapaz, minha câmera Sony queimou há tanto tempo atrás, a gente viaja, não tem como tirar foto mais, eu preciso de um celular desse, porque a câmera é demais da conta. Aí ele mostrou para mim o vídeo em slow motion, super slow motion, bem devagarzinho. Eu falei, uau, olha só, o cara filmou a abelha, eu preciso filmar uma abelha também. Eu preciso filmar uma abelha, a asa da abelha batendo assim, uma borboleta voando. Imagina só eu filmando um carro veloz passando e eu filmar em slow motion, isso é o que eu quero. Então eu juntei um dinheirinho, juntei alguns dólares, e quando eu fui para os Estados Unidos, eu falei, aqui. E ele tinha um Samsung S8 que ele mostrou para mim, eu falei, preciso ter um igual esse aqui vai ser a mudança da minha vida. E eu cheguei, comprei meu Samsung S8, voltei para o Brasil, e aí quando a gente estava numa confraternização, no almoço, eu cheguei bem pertinho dele, né, tirei do bolso assim, eu falei, comprei um igual ao seu. Ele falou, pastor, eu dei o meu para minha namorada, eu comprei o S10. Eu falei, puxa vida, cara, e o que o S10 faz? O S10 faz isso, não fala isso para mim não. Sempre estaremos atrás de algo, o nosso estômago é insaciável quando nós estamos falando de bens de consumos, de comparações sociais, de comparações patrimoniais, e isso só acrescenta para nós dor e sofrimento. E eu pergunto para você essa noite, você não está sofrendo não? Você não está angustiado, não está doendo na sua alma e até no seu bolso, esse comportamento abusivo e não realizável, que tudo que você tem parece que o outro tem melhor, tudo que você alcança parece que perdeu a alegria. Não veja a hora de comprar um carro zero, entra no carro zero, fala, olha, maravilha, que coisa gostosa, tem cheirinho de novo, aí depois vai andar no carro do outro amigo, é mais confortável, é maior, tem bagageiro, tem ar-condicionado. Quantos de nós estamos sofrendo essa noite com essa sensação? Parou de viver. Discussão em casa em torno de dinheiro, em torno de aquisições, em torno de dívidas, discussão relacional, você não é o homem que eu queria, você não é a mulher que eu queria, você não é o filho que eu pensei que Deus me daria, tudo baseado a comparação. Eu pergunto, de onde você tira os seus critérios de que o que você tem é menor do que o dos outros? De onde você tira o critério de julgamento, ou padrão de julgamento, para você descobrir que o seu carro é inferior, que a sua casa é inferior, que o seu casamento é inferior? Qual é o padrão que você usa para julgar? Essa que é a grande questão. E a questão essa noite é, quando nós entramos para a insatisfação, nós temos menos vida, porque temos mais dores e mais sofrimento. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que quando eu não tenho gratidão, nem contentamento, o caminho inevitável e óbvio é que eu me torno dolorido, sofrido e totalmente angustiado na vida. Quer ver isso? Está registrado em 1 Timóteo capítulo 6, e diz assim, Timóteo capítulo 6, versículo 6, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Quer ser bem sucedido?
quer ser próspero, tema a Deus com contentamento e gratidão. Piedade significa temor a Deus. Pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Em outras palavras, em velório não tem caminhão de mudança, caixão não tem gaveta, não podemos levar nada. Tudo o que lutamos para possuir e para construir aqui, ficará para ser motivo de briga entre os nossos entes queridos. Versículo 8, por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos, contentes e realizados. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e de destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, os bens materiais, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O Senhor me trouxe esse versículo quando eu falei: Senhor, qual é a próxima palavra que as pessoas dessa comunidade precisam ouvir para ter mais vida? E o Senhor me trouxe: e atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Eu não me recordava qual era a passagem anterior, e quando eu fui ao texto e procurei novamente, eu encontrei que está relacionado a ter. É a nossa crise do ter e do parecer, porque quanto mais eu tenho, mais eu pareço, então eu não preciso ser. Eu posso ser um crápula, um cafajeste, mas desde que eu tenha e eu pareça, está tudo certo. Eu posso ter a minha família totalmente destruída, mas desde que eu dê para os meus filhos um carro novo para eles andarem, quando fizerem 18 anos, eu consigo conquistar o coração deles. Eu não participei da escola, eu não fui numa apresentação da igreja, eu não levava ele para o futebol, mas com 18 anos eu dei o carro para ele. Ou seja, é o ter, ao invés do ser pai, do ser responsável, do ser presente. Então esse texto me acrescentou uma coisa muito interessante que eu gostaria de destacar para você. Olha as palavras em amarelo: contentes e satisfeitos. E as palavras em amarelo de oposição: ruína e destruição, sofrimentos e tormento. Então, de um lado desse texto eu tenho aqueles que são contentes e satisfeitos, que têm a piedade como grande fonte de lucro, que temem a Deus e colocam Deus sobre todas as coisas, conforme diz Mateus 6,33. Você vai buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Queridos, olha como Jesus trata com desdém aquilo que a gente se mata para ter. Olha como Jesus trata com desdém aquilo que a gente perde amizade, companheiros, aquilo que a gente ofende os outros, aquilo que a gente perde para ter. Jesus fala: busque a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas aí, serão acrescentadas. Jesus trata com desdém aquilo que a gente se desgasta, e se trucida, e se autodestrói para obter. E esse texto mostra isso. De um lado eu tenho gente com contentamento e satisfação, que teme a Deus e anda no caminho dele, e que tem fonte de lucro. E de outro lado eu tenho gente baseada na ganância, na comparação e na ingratidão, que estão desenvolvendo para si ruína e destruição, tormento e sofrimento. Então eu pergunto para você, a gente não precisa ir muito longe, a gente não precisa aplicar nenhum teste. Eu pergunto para você, você está atormentada? E você anda atormentado, não consegue dormir pela insatisfação? Porque o seu amigo foi fazer uma viagem que você ainda não foi, que a pessoa do seu vizinho tem uma coisa que você ainda não tem, que a sua amiga já está quase noiva e você ainda não conseguiu namorado? Será que tem algo que está te atormentando e levando você à ruína e à destruição? Se afastando, se implodindo, criando processos depressivos. Pessoal, eu vejo adolescentes assim, comendo as unhas, já não tem mais unhas no dedo. A profissão de manicure está para acabar, viu, meu irmão? Aproveita para ganhar dinheiro agora, porque as mulheres do futuro não vão ter unha para fazer. O distúrbio de ansiedade, a crise de ansiedade, é porque elas não têm o iPhone, é porque elas ainda não conseguiram ir para a Disney, é porque elas ainda não têm namorado e não beijaram, ainda são bebê, boca virgem. A realidade que a gente está vivendo são pessoas se autodestruindo pela comparação trazida e que traz como resultado a insatisfação. Por isso que, dois momentos: ou você está do lado de Deus contente e satisfeito, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é grande ou se você é pequeno, se você é empresário ou se você é funcionário. Aqui não é universal do reino de Deus, que você dá o seu dízimo e Deus vai colocar você como patrão. Porque se tiver só patrão no mundo, o que vai ser dos funcionários?
Nós entendemos, seja você rico ou pobre, grande ou pequeno, patrão ou funcionário, nós não importamos com isso, desde que você esteja do lado de cima do texto, com contentamento e satisfação, tudo é bênção para você. O salário é pequeno, mas ainda é bênção. O salário ainda não dá para tudo que você gostaria de conforto, mas ainda é bênção. A família é limitada, mas ainda é bênção. O bairro ainda é carente, mas ainda é bênção. O dinheiro é bastante, e assim é bênção. A casa é confortável, ainda é bênção. O bairro é nobre, também é bênção. A questão não é ter ou não ter, a questão é de que lado você está, com contentamento com Deus ou com a insatisfação do mundo. Porque quem está na linha de baixo pode ter ou não ter dinheiro, pode parecer ou não parecer rico, o fato é que nunca será satisfeito. Nunca será satisfeito porque a dor que a ocasiona, ela é ocasionada por 3 elementos que eu gostaria de destacar nesse texto para você. 3 elementos que ou eu tenho mais satisfação ou eu tenho mais vida. Você vai ter que escolher um dos 2 essa noite. Como se estabelece o vírus da insatisfação na minha vida? Olha lá, no mesmo texto eu vou destacar para você agora. Primeiro, aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas. Esses dias um presbítero estava conversando com a gente lá no conselho. Ele deu uma palavra muito sábia. Nós estávamos falando de uma situação de questão de pessoas que querem a vantagem financeira. Tudo para ela é vantagem financeira. Se resume à somatória final do valor, do cifrão. E o presbítero fez um comentário muito interessante. Ele falou, quanto mais essa pessoa corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro corre dela. E é impressionante que é verdade. Aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas. Fazem coisas impensadas, inconscientes e inconsequentes, achando que o dinheiro será, então, a sua volta por cima. Ele vai ser mais feliz no casamento se ele tiver dinheiro, ela vai ser mais reconhecida no casamento se ela tiver uma profissão, ele vai ser mais nomeado na sociedade se ele tiver boas quantidades na sua conta bancária. Ele não vê a hora de chegar no banco e ser bem tratado pelo gerente, porque ele tem algo de aplicação naquele lugar. E cai em tentação e armadilhas. O que é isso? Que se chama ganância. A ganância, pessoal, não é ambição. Eu tenho ambições. Eu acho que a ambição é muito saudável. Eu não consigo conviver com pessoas que sabem que a vida é miserável, pequena, limitada, e ficam assim, é assim mesmo, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. A ambição me move, a ambição me faz, eu posso ir adiante, eu posso ir além. A ambição diz, eu quero chegar naquele lugar, eu sonho estar ali. Não tem problema nenhum com isso. O problema é a ganância, que a ganância usa de qualquer recurso para chegar lá, e quando chega ainda não está satisfeito. Puxa tapete, maltrata pessoas, ignora. A ganância destrói casamentos. Um pastor amigo meu disse que ele foi gerente de uma alta instituição financeira do Brasil, e ele disse que o chefe, o diretor-geral, foi dar uma palestra para eles e falou assim, eu já perdi 3 famílias para estar na posição que eu estou, e eu perderia a 4ª para chegar onde eu quero chegar. Isso aí, é isso aí. Esses dias eu fiz uma reflexão muito interessante, não sei se eu posso falar isso em público, mas foi uma coisa muito marcante na minha vida. Eu fui cuidar do meu pai que fez a cirurgia, e meu pai nunca havia ficado doente, nunca havia ficado limitado. E dar banho no meu pai foi uma das coisas mais impactantes na minha vida. Eu estava dando banho no meu pai porque a minha mãe está em tratamento de câncer, e ela não podia entrar no hospital para estar ali com ele, porque quem faria isso era minha mãe. Ela é a companheira dele, e ela com certeza faria isso de bom grado. E eu fico perguntando a essas pessoas que perdem suas famílias por insatisfação, só por ganância. Eu pergunto, quem é que vai limpar sua bunda quando você ficar velho? Quem é que vai? Maltrata, abandona, troca mesmo. Porque quando você ficar velho, quem é que vai estar do seu lado segurando a sua mão no leito de enfermidade? Isso não é praga, isso é velhice. E ela chega para todos nós. Quem é que vai cuidar de você quando os seus filhos não olhar mais na sua cara? Não visitarem mais você, você ficar às mínguas, com todo o dinheiro que você tem, ou até mesmo com todo o poder social que você tinha. Você acha que os seus amigos vão sair de lá, daquelas instituições que você participava, que tinham muito churrasco, vão lá para trocar sua fralda? Você acha que eles farão isso por você? Quem é que vai estar com você quando todo mundo virar as costas, quando o mundo te der a justa paga por uma vida que nós levamos miserável? Eu pergunto, a ganância não nos leva a lugar nenhum, irmãos, só nos leva a afastar pessoas e a andar distante. Quantos relacionamentos nós perdemos? Tem gente aqui essa noite que o Espírito Santo está falando o seguinte, você está brigando por herança, para você ficar sozinho com ela, e ela não vai pagar o seu asilo, ela não vai pagar seu internamento, essa herança não vai sustentar você, porque você está lutando para ficar sozinho com o dinheiro que você está matando todas as outras pessoas perto de você.
ganância, insatisfação. Tem gente que está pedindo herança para o pai vivo. Ô pai, não é para o senhor não, já não. Vou estar pedindo para a sogra morre, vai. A senhora vale mais morta que viva. Insatisfação, é a ganância. Provérbios capítulo 30, versículo 15 diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, Dá e Dadá. A sanguessuga é, me dê, me dê, me dê. E o texto continua dizendo: há três coisas que o Senhor repudia, e a quarta ele abomina. Quando o texto de Provérbios usa essa metáfora sapiencial, quando ele usa esse recurso, é para destacar que a questão é a primeira, é a pessoa que só quer, a ganância, o desejo de possuir. Ele diz: há três coisas que são insaciáveis: o túmulo, o cemitério, desejos descontrolados e nocivos estão relacionados à comparação. Compara-se. Eu só posso ter ganância porque eu comparo, eu tenho algo para comparar. Por isso que a Bíblia diz, em um dos 10 mandamentos: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Eu só posso cobiçar aquilo que eu tenho como comparação. Eu cobiço porque eu olho do lado de cá e eu não tenho, então aquilo lá eu posso ter. Você conhece a história de que a grama do vizinho sempre é mais verde? É a comparação. Em todo o tempo ela está atuando em nós. E a palavra de Deus diz: cuidado com a comparação, que é cobiça. A cobiça, a palavra desejo aqui é cobiça. Cobiça descontrolada, é baseada nas comparações que fazemos. 1 de João, capítulo 2, versículo 15 e 16 diz assim: tudo que tem no mundo, o desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida, não são de Deus, mas são do mundo. O mundo opera na cobiça, queridos. O mundo opera na comparação. Você coloca lado a lado, e quando você faz essa balança, ela nunca pende para o seu lado. Ela é desleal com você e sempre leva você à cobiça e ao desespero. E terceiro, o texto diz: cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Ingratidão. Ganância, comparação, ingratidão. Por que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça? Por que você acha que ele diz? Para eu manter a minha fé. Porque quem é ingrato desvia de Deus. Quem é ingrato afasta seu coração de Deus. Essa semana eu fui convidado a ir, a semana passada, convidado a ir num hospital fazer uma visita lá em Londrina. Eu sinceramente, irmãos, estava numa semana muito atribulada, semana dificultosa, tirar um período da tarde aqui para sair, fazer esse trânsito, ir lá para fazer uma oração para uma pessoa que nem da igreja era, mas que a família solicitou. Falar a verdade para você, o meu coração falou assim: ai, tem que ir lá agora. Mas eu lembrei da minha responsabilidade como pastor e a minha responsabilidade de atuar aos pedidos e às solicitações. A pessoa pediu, eu não tenho como fugir disso, e eu fui para lá. Quando eu estava andando naquele lugar, eu fui para um departamento do hospital, irmãos,
Cadeira, tinha plaquinha identificando os pacientes com soro na cadeira, e aquele corredor lotado, e as pessoas usando um banheiro social para coisa de 20, 25 pessoas no mesmo corredor, um banheiro, e eu olhando aquilo, eu falei, Senhor, eu estava tão injuriado, meu coração tão peludo, né? Tão cascudo. Eu preciso agradecer ao Senhor, porque hoje eu vim aqui visitar, eu não vim ser visitado. Quantas vezes, irmãos, nós somos ingratos a Deus? A gente só reclama, porque a gente começa a comparar. Quando eu olhei a condição de pessoas como eu, que estavam ali esperando atendimento médico, eu disse, meu Deus, eu tenho o privilégio de visitar, e eu estava reclamando de vir visitar, era para eu estar sentado aqui aguardando atendimento médico. Quanta gente reclama do filho, esse menino é uma peste, só me dá trabalho. A outra coloca a mão no ventre e fala, eu queria ter um filho igual ao seu, para cuidar, mas eu não posso. Ingratidão. Gente que reclama de funcionário, gente que reclama de patrão, gente que reclama de família, gente que reclama de marido, e a mulher viúva dizendo, eu queria estar com o meu velhinho aqui do meu lado para cuidar dele. Ingratidão, queridos, ingratidão sustenta a nossa vida e nos desvia de Deus. Pode ver que as pessoas começam a ser ingratas e começam a se afastar da igreja, começam a se afastar da fé. 3 elementos que sustentam e manipulam a minha insatisfação: ganância, comparação e ingratidão. Se isso está sendo desenvolvido no seu coração, você tem sérios problemas de insatisfação, e pode ser que a sanguessuga dá esteja realmente habitando na sua vida. Mas tem que ter resposta, tem que ter cura para isso, certo? Então, vamos apresentar a cura. Como vacinar o meu coração contra o vírus da insatisfação? Como? A resposta é muito óbvia, porque eu preciso usar o próprio apóstolo. Ele usa a palavra contentamento, orientando o jovem apóstolo, ou o jovem líder Timóteo, era um jovenzinho, para que a igreja dele fosse uma igreja grata e contente a Deus. E ele usa a palavra contentamento para orientar uma outra igreja. E eu quero mostrar para você onde está essa palavra. Filipenses capítulo 4, a mesma palavra contentamento, olha só. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, Paulo escrevendo para a igreja de Filipos. Não estou necessitado, não, está tudo bem. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. A palavra grega adaptar-me ali é a viver satisfeito, viver contente. Sei o que é passar necessidade, e também sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, que o vírus da satisfação, essa doença autoimune da alma, está destruindo o seu casamento, destruindo sua vida e roubando sua paz, sua alegria. Você já não dorme mais, não tem tranquilidade, e é um tormento a sua história. Eu quero dar uma palavra para você. Contentamento só vem, sabe como? 7 voltas na igreja e de oração, e 7 campanhas. Uma campanha com a benzedeira mais famosa de Sertanópolis. Não, contentamento vem quando você conseguir de fato conquistar todos os seus sonhos, o seu projeto, que você pode. Queridos, o próprio apóstolo Paulo usa uma palavra retirada da pedagogia. Ele diz, eu aprendi a viver contente. Irmãos, nós não ficamos contentes com dinheiro, com campanha, com oração. A gente fica contente aprendendo. Então isso é muito mais cabido a mim do que a qualquer outra circunstância ao meu redor. Contentamento se aprende. Eu aprendo a agradecer, eu aprendo a ser satisfeito, eu aprendo a ser realizado. Por isso que ele diz, aprendi o segredo de viver contente. Não adianta eu chamar você aqui à frente e orar, Senhor, abençoa essa irmã, tira dela toda a ingratidão, tira dela toda a ganância. Não tem jeito, irmãos. Isso é uma atitude sua e minha, de dizer, Senhor, obrigado. Eu não tenho o que eu gostaria de ter, mas eu tenho o que o Senhor já me deu, obrigado. A minha postura, o meu coração é baseado e pautado de que eu aprendi, eu desenvolvi a maturidade. Queridos, se ele falou eu aprendi, é porque ninguém nasce sabendo. Já parou para pensar nisso? Por exemplo, eu aprendi o teorema de Pitágoras. Se bem que eu já esqueci, né? Mas eu aprendi em uma época da minha vida. Eu aprendi a ler e escrever. Ninguém nasce sabendo a ler e escrever. Ninguém sabe o teorema de Pitágoras. Ninguém sabe fazer a conta de subtração, adição, multiplicação ou divisão. Ninguém sabe. O que acontece? A gente aprende. E Paulo diz para a gente, eu aprendi a viver contente. O que ele está dizendo? É que a gente não nasce sabendo ser contente, sabia disso? Olha que palavra revelatória. Olha que palavra interessante. Ninguém nasce sabendo ser contente. Se aprende.
E eu pergunto para você, você já aprendeu? Você já desenvolveu essa maturidade capaz de ser grato? Você consegue olhar para a sua vida e falar, obrigado, Senhor. Eu sofri demais até aqui, mas obrigado, porque eu aprendi a viver contente, tendo ou não tendo, sendo ou não sendo, possuindo ou não, eu aprendi a viver contente. Você já aprendeu? Porque é muito interessante esse desenvolvimento. O aprendizado é maturidade espiritual, é o entendimento de que eu não dependo disso. Eu não dependo das circunstâncias para ser feliz. E esse é o segundo ponto que o apóstolo fala. Qualquer situação. Quando é que a gente fica contente, a gente dá sorrisinho amarelo? Quando a gente está empregado, pastor. Quando é que a gente fica contente, quando a gente dá sorrisinho amarelo? É quando a gente está bem de saúde, pastor. Quando a gente está em relacionamentos saudáveis, pastor. Mas o Paulo fala assim, olha, eu aprendi a viver contente, tendo ou não tendo, sendo ou não sendo. Não importa, porque eu aprendi a me desprender das circunstâncias externas e aprender a controlar meu coração. A palavra de Deus diz sobre tudo que você deve guardar, em Provérbios capítulo 4, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. É daqui de dentro, irmãos, que flui toda a sua braveza, toda a sua blasfêmia, resmungação, reclamação, lamuriação, lamentação, todo esse mimimi, é daqui de dentro que flui. Ai, esse tempo, ai, essa casa, ai, esse carro, ai, esse peste, ai, essa escola, ai, esse trabalho, é daqui de dentro que surge, porque o apóstolo fala, eu aprendi internamente a controlar meus impulsos, eu sei viver contente, eu não dependo de dinheiro, eu não dependo de pessoas, eu não dependo de bens, eu não dependo de circunstâncias, eu sei viver contente, Deus está comigo e aqui eu posso estar em paz. Irmãos, não há contentamento fora da presença de Deus, não há alegria. Por isso que o apóstolo Paulo falou, eu aprendi. O apóstolo Paulo declara, eu aprendi em toda e qualquer circunstância. O contentamento é ultra circunstancial, ele vai além do que a gente vive e experimenta. Sabia disso? E não depende do que você tem nem do que você vive. Um rei queria ser muito feliz, ele estava sofrendo com sintomas de tristeza, ele chamou os sábios do seu reino e falou assim, eu quero que vocês descubram o segredo da felicidade. Os sábios conversaram entre si e chegaram a uma opinião, e um sábio porta-voz disse ao rei, olha, senhor rei, o senhor será feliz quando o senhor se vestir com a capa do homem mais feliz desse reinado. O rei imediatamente chamou seus servos e disse, saiam por todo o reino e encontre o homem mais feliz do meu reinado e tragam a sua capa, porque eu quero ser feliz. Então, todos aqueles saíram procurando o homem mais feliz e retornaram da sua jornada longa. Chegando diante do rei, o rei perguntou, vocês encontraram o homem mais feliz dessa terra? E os servos disseram, sim, senhor rei, nós encontramos o homem mais feliz dessa terra. Então o rei falou, me passe a capa dele, porque eu quero vestir e ser o homem mais feliz agora. E eles disseram, nós não podemos lhe passar a capa dele. Então o rei falou, mas que injúria, como vocês ousam impedir que eu tenha acesso à capa desse homem? E os servos responderam, o homem mais feliz dessa terra não tinha uma capa para se cobrir. Quantas vezes a gente está se vestindo com a capa dos outros, colocando uma capa que não é nossa, cobrindo com uma túnica que não é nossa, só para aparecer, só para ficar bonito na foto, só para poder postar no Facebook. Quantos de nós, irmãos, estamos nos dilacerando, nos destruindo, trabalhando no vermelho, só para vestir a capa do outro, ter a capa do outro? Ô sociedade miserável, que faz a comparação e as circunstâncias trazem os contentamentos. Agora sim eu sou feliz, porque aconteceu isso na minha vida? Não, eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Você sabia que um certo compositor estava mandando a sua família para a Inglaterra, a fim de que ela ficasse por lá por um tempo, para uma série de ministrações que ele teria numa igreja? Ele morava nos Estados Unidos e mandou a sua família para a Inglaterra, toda a sua família. E então, ele fica nos Estados Unidos para cumprir seus compromissos, e um mês depois ele iria para a série de pregações na Inglaterra. De repente ele descobre, de repente ele entende, de que um navio havia naufragado no meio do mar, e todas as 3 filhas e a esposa morreram naquele naufrágio. Ele, depois de receber essa notícia, volta para a Inglaterra para poder cumprir seus compromissos,
E quando ele passava exatamente no lugar do naufrágio, ele compôs uma canção que é cantada até hoje nas igrejas, que é chamado Sou Feliz com Jesus. No momento da mais profunda tragédia e tristeza, no meio da morte, do luto, ele compôs uma canção que tem durado 3 séculos na nossa história, que as igrejas cantam até hoje, que diz: sou feliz com Jesus, está tudo bem com a minha alma, porque eu pertenço a Jesus. Não vista a capa de outro, ela não traz alegria só porque tem ou só porque parece ter. E o texto termina dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz que ele aprendeu o segredo. E qual é o segredo? O segredo é ter Deus, queridos. A palavra contente vem do latim contento, que significa conteúdo. Aprendi a viver com conteúdo. Ele diz: o meu conteúdo é aquele que me fortalece. Se Deus me fortalece, pode ser a circunstância que for, eu vou manter meu coração grato. Pode chegar a notícia que for, eu vou dizer: muito obrigado, Senhor. O diagnóstico pode ser negativo, eu digo: Senhor, está nas suas mãos, eu sou grato a Ti. O filho pode se rebelar: Senhor, eu sou grato a Ti. A minha vida pode estar de ponta cabeça, e as minhas finanças podem estar um caos, mas eu digo: Senhor, eu sou grato a Ti. Eu sou grato porque eu não dependo disso para ser contente. Eu posso ser uma pessoa agradável, feliz e abençoada, mesmo que eu não tenha tudo que os outros têm, mesmo que eu sofra coisas que os outros não sofram, eu ainda posso ser feliz, posso ser contente. Eu pergunto para você: você pode ser isso essa noite? Só pode ser assim quem tem Deus no seu coração. Porque eu conheço gente que era vazio quando não tinha dinheiro, e quando teve dinheiro continuou vazio. Eu conheço gente que era vazio quando não tinha filho, e quando teve filho continuou vazio. Eu conheço gente que era vazio quando não tinha casa própria, e quando teve a casa própria continuou vazio. Eu conheço gente que era vazio quando não tinha emprego, e depois que teve emprego continuou vazio. Porque o vazio não se preenche com o externo, o vazio só se preenche com conteúdo. Aprendi a viver com conteúdo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O Salmo 23 diz: se o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Eu não sinto falta, irmãos. É lógico que eu queria ter muito mais coisas, mas eu não sinto falta delas, porque o Senhor é meu pastor. E quando Ele é meu pastor, eu vivo com conteúdo. Se Ele habita em mim, eu tenho motivos para ser grato. Então eu convido você essa noite. Será que você não tem motivos para agradecer? Será que não tem? Bom, vamos lá, fazer um exercício breve. Converse com uma pessoa de 80 anos de idade, na casa dos 80, e pergunte para ela como era o meio de transporte na sua juventude. Você vai ser grato pelo seu calhambeque. Você vai ser grato por aquele carro que não tem ar-condicionado, quando você ouvir a história de como era o meio de transporte lá atrás. Converse com alguém na casa de 80 anos e pergunte como era a alimentação naquela época. E você vai ser grato por você comer frango a passarinho 3 vezes por semana, ou ovo frito 2 vezes por semana. Pergunte para alguém como era o banho há 80 anos atrás, há 50 anos atrás, e você vai ser grato pelo seu chuveiro, que sai metade de água fria e metade de água quente. Pergunte à pessoa como era a remuneração e o trabalho no sol há 50 anos atrás, e você vai ser grato pelo seu escritório e pela sua cadeira, que ainda gera dor no seu ciático. Pergunte, mas isso não é suficiente, sabe por quê? Porque tem gente que ainda vai continuar sendo lamurienta e rabugenta, mesmo olhando para isso. Era outro tempo, e é verdade. Isso ainda não é suficiente, porque a comparação com quem não tem, não sustenta o nosso coração a ser grato. Sabia disso? A gente vai na África, olha as crianças lá, fala: meu Deus, elas não têm nada aqui, eu tenho tudo lá. Chega aqui e já esquece das crianças da África. Porque não sustenta a comparação negativa e positiva. O que só sustenta a nossa vida é quando eu sei quem é o conteúdo da minha vida. Se Jesus é o conteúdo, eu posso ter ou não ter, ser ou não ser, eu sei que eu tenho gratidão no meu coração, contentamento e realização. Então eu convido você essa noite a ter mais vida e menos insatisfação. E isso só é possível com Jesus, só com Ele. Converse com quem teve muito dinheiro e está aqui essa noite para dizer: pastor, eu tive muito, mas hoje eu sei que esse muito só pode ser muito com Jesus, com Ele não é nada. Pergunte para alguém que teve muitos relacionamentos e ela vai dizer para você: eu tive muitos relacionamentos, mas eu descobri que sem Jesus, com Jesus, os relacionamentos não significam nada. Pergunte, porque só Jesus traz conteúdo na sua alma. Quero convidar vocês a ficarem em pé, por gentileza, a equipe de louvor que vem aqui à frente. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero perguntar se Jesus já é o conteúdo do seu coração. Olha o buraco da sua alma. Olha a erosão da sua vida, do seu coração.
Essa insatisfação está passando e está corroendo tudo. Olha a sua casa, você chega lá, não tem nem alegria de entrar por aquele portão. Seu casamento, você olha e fala, não, nunca mais será o mesmo. Quantas coisas você está perdendo só porque não olha e não vê com a perspectiva do contentamento. Eu convido você hoje a receber o conteúdo que você precisa, porque sem Jesus o seu estômago sempre será vazio. Sem Jesus você sempre será uma terra árida. Sem Jesus você sempre será um fogo a consumir. Nunca, nunca, nada será suficiente. Você pode mudar de relacionamento, não será suficiente. Pode mudar de trabalho, não será suficiente. Pode fazer outra faculdade, não será suficiente. Pode comprar um novo patrimônio, não será suficiente. Sem Jesus, dá e dá são uma boca aberta e insaciável, são um ídolo que nunca se satisfaz no seu coração. Senhor, enquanto nós cantamos essa canção, que o Senhor possa mover em nosso meio, porque nós estamos aqui para falar a essas pessoas a real palavra do Senhor. Gente que tem assimilado para o seu coração só dor e sofrimento, tormento e ruínas, e não contentamento nem satisfação. Pai, lance essas pessoas para o seu colo e mostra que contigo menos é mais. E Pai, mostra para essas pessoas que mais pode ser menos também, mas contigo mais também pode ser mais, e sem ti menos também pode ser menos. Então, Paizinho, traga o conteúdo que nós precisamos. Jesus, o nosso Senhor, Ele sim é a razão da nossa vida, e nele nós estaremos satisfeitos. Se o Senhor for o pastor, nós não sentiremos falta de nada, e que assim seja, e o Senhor sustente a sua igreja em nome de Jesus, amém. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero convidar você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha, que vem aqui à frente. E hoje nós não vamos começar uma nova campanha, porque nós vamos interrompê-la com as festas de fim do ano. Então, 5ª, 6ª e 7ª semana, pode vir aqui à frente para receber oração, enquanto nós cantamos essa canção. Prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti, eu me rendo. Graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim, e eu me rendo, pra conhecer. Quero convidar você a se render ao Senhor. Pra conhecer. Conheça esse Jesus, conheça quem é esse Jesus, a fonte de água que traz e sacia a sede do seu coração, o pão da vida que sacia a sua fome. Esse Jesus que se revela nessa noite a você. Senhor, nós estamos pedindo que a Tua presença venha sobre nós, que o Senhor revele a Sua palavra e revele o Seu caráter ao Teu povo essa noite nesse lugar. Mostra quem o Senhor é e traga sobre nós a Tua direção, para que possamos ser abençoados, fortalecidos e animados por Ti.
possa abençoar a sua semana e você seja fortalecido por Ele. Uma boa semana, queridos. A gente se vê terça que vem, em nome de Jesus. Não cesse de cumprimentar a pessoa que está perto de você. Os novos membros que vão fazer entrevista, por favor, fiquem aqui na frente, tá bom? Os novos membros que vão fazer entrevista, fiquem aqui na frente. Já vamos resolver isso.